Fala pessoal, aqui é o Lucas, sim, mais um. Hoje eu vou reagir, na verdade eu teria uns 5, 6 vídeos pra reagir, só que a semana tá muito corrida pra mim, só vou conseguir fazer esse, ainda vou ter que dividir em duas partes, porque o vídeo é de quase 20 minutos. Então, o vídeo em questão é do Timeverso 7, esse é o nome do canal. Naruto força demais, 7 momentos que beiram o ridículo. Eu não vi o vídeo, vamos reagir junto. E vou ver se eu consigo dar uns pontos, se eu acho que realmente são isso ou não. E já deixa um like, se inscreve aí, comenta alguma coisa. E vamos lá. Fala comigo pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Timeverso 7. Conveniências, aqueles acontecimentos que se alinham perfeitamente para resolverem os problemas em que os personagens estão metidos. Qual obra não faz isso? Tudo bem elas existirem, é normal em todas as histórias, a gente aceita numa boa, mas esse vídeo aqui é sobre aquelas que a gente torce o nariz e fala, aqui forçou a amizade. E não, eu não estou dizendo que elas são furos de roteiro. Parece que virou moda agora dizer que tudo é furo de roteiro em Naruto. E também virou moda dizer que furos de roteiro descarados não são furos. Então o vídeo não é sobre furos, e sim sobre momentos de Naruto que eu acho forçados pra caramba, e causam estranheza quando você para pra pensar. Se precisamos fazer várias suposições e vários "não, mas veja bem" pra poder tentar explicar de alguma forma, pra mim isso só confirma de que é forçado mesmo. E forçado pra mim quer dizer que ou foi tirado do nada, com pouco ou nenhum indício ou pista sobre eles antes, ou que a explicação não parece fazer muito sentido, na minha opinião. E não é nem que eu não goste deles, eu gosto. Eu sou um homem simples, é fácil me agradar, mas apesar de achar que eles são reviravoltas legais num primeiro momento, num segundo momento eu realmente acho que é forçado. E eu vou tentar variar um pouco, porque senão só teriam Uchihas nessa lista. Então vamos ver esses momentos. Lógico, né? Vamos começar com a primeira e a mais mentirosa de todas. O Sasuke ter escapado da explosão do Deidara. Calma, pode apagar o que você estava escrevendo aí. Eu sei que você vai dizer que o Sasuke na verdade não estava sem chakra, e que isso era apenas a opinião do Deidara, e ele não era um ninja sensorial. Tá bom. Ainda assim, não importa. Olha o painel do mangá, a explosão já estava praticamente pegando no Sasuke. Olhem a distância que um estava do outro. Invocar o Manda, colocar ele em Genjutsu, entrar na sua boca e depois desfazer a invocação, o Sasuke virou o relâmpago amarelo, né? Mas essa já está batida, então vai ficar apenas como menção honrosa. Porque... Tá, mas assim, até que faz sentido, porque para pra pensar. Geralmente, quando eles já estão, assim, esgotados de chakra, tipo já na reserva da reserva, você vê que os olhos deles não ficam mais com as cores vermelhas, né? Eles desligam basicamente, automaticamente o Sharingan. Então assim, eu acho que ele ainda tinha uma reserva de chakra para dar essa cartada, caso precisasse. E eu não acho que ele usaria isso com o Deidara, acho que ele planejou para usar com alguém, ou até quiçá com o Itachi da vida, não sei. Mas ele ter usado isso foi tipo uma vergonha para ele. E para mim, não vou falar aqui tipo beiro ridículo, para mim foi uma forçação o Sasuke ter ganhado. Se fosse outra pessoa teria perdido pro Deidara, tranquilamente, né? Apesar dele ser do elemento raio, os ataques que o Deidara usa e o que ele fez com o Sasuke, ele fez o Sasuke entrar, tipo, ficar esgotado, mano, esgotado. Então, no meu ponto de vista, o Sasuke ganhou por roteiro, só pra seguir o roteiro mesmo. Com paradas que virão, essa do Sasuke é fichinha. A coitada da Konan preparou tudinho, ficou anos e anos observando o Obito para entender tudo sobre o seu jutsu. Ela até descobriu que o limite de tempo máximo de intangibilidade do Kamui era de 5 minutos, embora eu não consiga imaginar como ela pode ter descoberto isso, né? Mas de qualquer forma, ela abriu o mar com 600 bilhões de papéis bombas para finalizar o Obito. E apesar de tudo isso, Obito consegue sobreviver graças a um jutsu ocular totalmente quebrado dos Uchihas.
verdade, o Izanagi. E esse momento só não vai entrar no top 7 porque o Izanagi já tinha sido exaustivamente mostrado na luta do Sasuke contra o Danzo. Então o peso de ser um coelho tirado da cartola, do nada aqui contra Konan, diminui bastante. Fica também como menção honrosa. E agora bora... Não, mas eu não boto fé nisso. Pra mim, o Obito também deveria, assim, tipo, ter morrido ou ter tido uma outra cartada. Sei lá, ser um clone, não sei. Ou ser um genjutsu. Porque, assim, o Izanagi, ele foi mostrado, tipo assim, ó, mostrou, passou alguns episódios, o Obito... tipo, fala de novo, né? Mostra de novo. Pra mim não era algo, sabe, super trabalhado. Já tipo, não foi algo bem desenvolvido com o passar do tempo pra você, não. Tipo, em menos de acho que um ano, né? Um ano assim, porque na época saía semanalmente. Então acho que em menos de um ano aconteceu esses fatores. Fora a porra dos fillers, né? Aconteceu esses fatores, né? Então acho que também é um roteirozinho meio... enfim... pro top 7. Mesmo com todo o esforço da Folha para resgatar o Kazekage a tempo, não teve jeito. Eles chegaram tarde demais. Gaara já estava morto mesmo antes do confronto começar. E que raiva deu do Deidara quando ele ficou sentado em cima do corpo do Gaara, hein? Pra falar que não. E depois da vovó Tio e Sakura conseguirem derrotar o Sasori, e o Naruto e o Kakashi perseguirem muito o Deidara, eles finalmente conseguem recuperar o corpo do Gaara. Naruto se sente frustrado e chora pelo Gaara, que não merecia aquilo. E quando a vovó Tio tenta falar com ele, Naruto explode pra cima dela e pra cima da aldeia da areia, por terem feito a vida do Gaara tão miserável. Então a velhota decide fazer alguma coisa boa na vida. Ela usa um jutsu que troca a vida dela pela do Gaara e traz o Kazekage de volta. Teve preparação para ele, quando a senhora Tio curou a Sakura e uma fala dela dizendo que tinha coisa para fazer depois de derrotar o Sasori. Mas o principal problema para mim é a explicação. Ser uma técnica de transferência ou jutsu feito para animar objetos inanimados como marionetes não deveria ser igual a mexer com a vida e a morte. Porque a gente sabe que em Naruto, para estar vivo, é porque tem uma alma. Então trazer uma alma do além de volta ao corpo, principalmente de alguém como Gaara, que já havia morrido tinha algumas horas, já tinha um tempinho. Então eu acho forçado sim. É um jutsu muito forte sacado para resolver o problema do Jinchuriki morrer após a Biju ser extraída. Tão forte que se compara com um jutsu dos 6 caminhos, o Hime Tensei. Esses mestres de marionete da areia sabem muito, hein? Pra mim ainda entra naquele quesito de troca equivalente. Uma vida por outra. A velha já não tinha quase chakra. Ali, quem mais tinha reserva de chakra era o Naruto. Então, o Naruto fez uma ponte para ela continuar usando o chakra dela, para ela poder executar esse jutsu, que obviamente deve ser um jutsu proibido, e deve seguir o mesmo passo daquele lá do Cefeiro, né? Que é uma vida por outra. Você sela uma vida por outra. Basicamente é isso. Não acho que foi forçado não, né? Acho que seria estranho se ela trouxesse ele de volta à vida ou tivesse algo do tipo e não tivesse nenhuma consequência. Todo poder apelão assim, isso sempre ficou muito claro, desde o clássico eu acho. Todo jutsu, quanto mais perigoso ele é de você executar, quanto mais, sei lá, um jutsu que é ranquear o S, tem riscos. Tanto que o Futon Rasen Shuriken é um jutsu de rank S, ou seja, é um jutsu que também traz problemas ao usuário, assim como trouxe para o Naruto, que depois ele reverteu, mas inicialmente teve sim um dano no braço dele, nos pontos de chakra. Orochimaru já havia sido selado pelo Itachi, e não havia mais nenhuma forma dele retornar, já que o próprio Itachi já tinha morrido. Só que aí o Sasuke simplesmente inverte os selos de mão, que o Kakashi usou lá no clássico, e tira o Orochi de dentro da marca da Anko.
E para que o Kobrudo foi trazido de volta? Foi para realizar o Edo Tensei. E como ele vai fazer isso com os braços ainda selados, o Suigetsu descobriu um pergaminho que contava como desfazer o selo do Ceifeiro da Morte. Basta achar umas máscaras mágicas para isso. Com isso, o Orochimaru consegue recuperar os seus braços e fazer o Edo Tensei de todos os antigos Hokages, que também estavam presos na barriga do Shinigami. E conveniente, as marcas da maldição viraram Horcruxes, onde o Kobrudo insere também um pedaço da sua alma e pode ressurgir por qualquer uma delas, que ele espalhou em várias das suas cobaias. Ou seja, é uma técnica de imortalidade 100 vezes melhor do que a porcaria do karma dos Otsusukis. E esse pergaminho e as máscaras do Shinigami? O Orochimaru já sabia de tudo isso e nunca foi atrás. O pergaminho já estava em sua posse, estava em um dos seus esconderijos, e ele diz que o encontraram nas ruínas do clã Uzumaki. E as máscaras? Totalmente intactas em um templo completamente destruído e abandonado, perto de Konoha. Se forçar, mais caga. Aqui eu concordo, porque assim, foi em um ponto da guerra que parou-se tudo pra explicar essas historinhas. Tipo, não, mas você não lembra? Tinha umas máscaras lá, o clã Uzumaki era famoso, que não sei o que, tipo, não, mas você não sabia disso? Começou a ficar, tipo, jogaram essas coisas pra gente. Só que assim, na época, né, eu assisti, tipo, perdido, né? Porque mostraram algo, não, vou simplificar. Tinha um problema, mostraram como resolver o problema, chegaram na solução deste problema. Problema resolvido, acabou, é isso aí. Agora o negócio do selo, né, com o Sasuke mesmo, já ficou bem claro que todos e qualquer pessoa que tem um selo da maldição, o Orochimaru tem um certo... Ele fica... Eu não sei falar. Se a pessoa usar todo o chakra dela, basicamente, tipo, não ter mais uma fonte vital, o Orochimaru pode vir aparecer ou sair dessa marca, né? É o que eu entendi, né? Posso estar errado, mas foi o que eu entendi. Então, não vi. Tanto que até o Itachi sabia disso. A situação era a seguinte: Madara colocou todo mundo no Tsukuyomi infinito. Apenas Naruto, Sasuke, Kakashi e Sakura escaparam graças ao Susanoo do Sasuke. Vendo que eles escaparam, Madara diz que finalmente chegou a hora de se livrar deles então. Naruto ainda discute um pouco com o Madara, mas do nada, o Zetsu Negro enfia o bração no coração do Madara, deixando todo mundo de queixo caído. Madara não consegue se mexer, e é constrangedor o que o Zetsu faz com ele, deformando completamente o seu corpo, mostrando que, assim como ele fez com os outros, ele, Madara, também foi apenas um peão nas mãos de Oka. E Kaguya finalmente é revivida. Talvez você pensasse que esse seria o top 1 da lista, porque foi completamente inesperado. Mas não foi não. Quer dizer, a empalada do Zetsu até foi inesperada, mas algumas coisas já estavam sendo preparadas antes. No capítulo 626, mostra que Hashirama tinha percebido alguém observando a luta deles no Vale do Fim. No capítulo 646, Madara conta a história do chakra e da árvore divina, e diz que uma princesa comeu o fruto da árvore. E Madara diz com todas as letras que o nome dela era Otsutsuki Kaguya. No 670, Hagoromo também conta toda a história de Kaguya, e no 679 a Kaguya aparece. Então sim, a reviravolta final começou a ser trabalhada um pouco antes. Eu sei que a gente não pensou isso na época, mas se o Sábio dos Seis Caminhos, que sempre foi uma lenda, apareceu, meio que dá margem pra gente desconfiar que outra parte da lenda, sua mãe, poderia aparecer. E eu realmente não acho que tudo sobre a Kaguya e os Otsusukis sejam necessariamente ruins. Só foram muito rushados mesmo. Se tivessem sido trabalhados ao longo de todo o Shippuden, como o próprio Madara foi, teria sido um final muito melhor. E como esse é o meu top 7, ele não vai ficar nem no top 3. Tem tantos Deus Ex Machina a favor dos Uchihas, umzinho contra eles, eu vou passar um pano. Então, mas aqui, assim, esse é o problema. Ele falou em um capítulo e passou apenas 9 capítulos e já apareceu ela. O problema
dessas obras, assim, é que, tipo, eles trabalham muito em cima, entendeu? Ela foi criada porque eles botaram o Madara, deixaram o Madara tão cheatado que não tinha como parar o cara. Meu ponto de vista. Ele já tinha trabalhado tudo sobre o Madara e chegou num ponto que não tinha mais como parar o cara. E aí? Faz o quê? É o que eu acho. Tá? Não vou falar que ela foi criada do nada. Eu acho que ele já devia ter um esboço de algo e tal. Pra mim, os Zetsu tiraram do... Porque deveria sim ter sido trabalhado um pouco mais ele. Mostrado algumas cenas estranhas, algumas falas estranhas dele, sabe? Pra fazer a gente parar pra pensar, né? Tipo, coisas que ali, vendo ali rapidinho, não sei nem... Mas depois, analisando todo um contexto, você ia assim, ver, né? Mas nada. Posso estar errado. A única parte que revela um pouco mais sobre o Zetsu é quando o Pain está falando o propósito de cada um. E ali, ele vai falando cada propósito com base no que ele sabe e vai passando o rosto de cada membro. E quando chega no Zetsu, aparece terras, né? Aí depende muito, na época tinha algumas traduções que era propriedade ou sei lá, terreno, enfim. Mas no mundo fala de que ele queria conquistar algo. Pra mim é a única, tipo, não sei, eu posso estar viajando. Mas pra mim foi a única. Depois dali não teve mais nada que mostrasse ou revelasse algo. Sempre foi explícito que eram duas pessoas, né? Duas, tipo, uma metade, outra metade de outra. Mas, mano, pra mim também foi tipo de última hora. Assim, última hora que eu falo é nos últimos 1 ano, por aí o cara teve que fazer alguma coisa. Porque o Madara não tinha como ninguém parar o Madara. O único que poderia parar não parou, né? Foi o Gai. Madara estava lá na paz, solando os 5 Kages. Só que usando o trabalho em equipe, eles conseguiram pressionar o Madara tentando selá-lo. Nisso, Madara decidiu responder de forma adequada, usando seu Susanoo perfeito. E depois de alterar a geografia do local apenas com uma espadada, Madara decide esmagar de uma vez por todas os 5 Kages. Porém, seu Megazord começa a se desfazer, e Madara percebe que é o Edo Tensei que está sendo desfeito. Então, sabendo que deixaria aquele mundo, Madara tenta fazer um ataque final usando o Katon. Depois disso, sua alma já começa a deixar o corpo, mas mesmo assim, ele ainda usa o Susanoo novamente. E eu, inocente, achava que liberar um jutsu significava desfazer um jutsu, mas não para o Madara. Mesmo com a alma dele já querendo sair do corpo usado para o Edo Tensei, mesmo com o jutsu já desfeito pelo próprio usuário do jutsu, o Madara simplesmente mete um liberar que faz a alma voltar para o corpo e esse corpo continuar sendo um corpo imortal e com chakra infinito, mesmo com o jutsu já desfeito. E toda aquela urgência de fazer um último ataque antes de partir foi o quê? Encenação, né? Palhaçada. A explicação, Madara diz que quem sabe os sinais de facção do jutsu pode reincindir o contrato, o que deveria significar que um ninja habilidoso do passado conseguiria se negar a ser controlado e lutar contra quem ele não queria, desfazendo o jutsu e voltando ao pós-vida. Mas não para o Madara. Para ele, desfazer significa apenas desfazer o controle, mas continuar com todas as vantagens do jutsu, mesmo que o jutsu não esteja mais ativo porque o próprio invocador do jutsu já havia desfeito o próprio jutsu. O que falar disso aqui? Nada, né? Apenas bater palmas e apreciar. Kishimoto tinha mesmo seus prediletos. Aqui eu vou pelo aquele contexto de que ele é Madara, Uchiha, tem células do Hashirama e tem o Rinnegan, ou teve antes de morrer. Então ele estudou muito, ele sabe de várias técnicas, sabe de tudo basicamente. Então, não sei se dá pra engolir muito isso, mas seria talvez uma das únicas pessoas capazes de fazer isso. Outra pessoa que eu não engoli tanto, mas eu aceitei, porque estava nerfado, todos estavam, mas ele também, era o Tobirama. O Tobirama seria uma pessoa que conseguiria reverter essa técnica. Ele e o Hashirama. O que não fizeram. O Tobirama pra mim eu entro como um pouco meio que um furo de roteiro. Não é porque eu gosto dele, mas é porque alguém que criou, por mais, né, que a lá Oppenheimer, eu não sei o que eu estou fazendo.
Eu fiquei nessa de... Acho que seriam os três capazes de sair de uma técnica Madara, por ter células Hashirama. O Tobirama, porque foi ele que criou, mas eu sei que com o tempo o Orochimaru evoluiu bastante, né? E o Hashirama, porque ele é o Hashirama, né? E o Madara. Bom, eu vou deixar esse vídeo por aqui, já tá muito longo, tá? Foi 10 minutos basicamente. Depois eu continuo com a outra parte, senão o vídeo vai ficar muito maçante. Pelo menos eu acho isso, né? 20 minutos pra mim já é o máximo que dá, já fica tipo um pouco, né? Então é isso, tá? Vou reagir a outra parte, vou fazer uma parte 2 desse vídeo, porque tem 20 minutos. Beleza? Até o próximo vídeo.